Olá galera do terceiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Gelson Ribeiro. Nossa aula de biologia de hoje, nós vamos falar de mutações e engenharia genética, ok? Muito bem, vamos lá. Mutações. No processo de autoduplicação dos genes e na formação dos gametas, podem acontecer erros. Esses erros, gente, nós chamamos de mutações. Eles aumentam a variabilidade genética e podem resultar em vantagens, indiferenças ou desvantagens para a espécie. As mutações transmitidas aos descendentes são somente aquelas que acontecerem na formação dos gametas. Quais são os gametas masculino e feminino? No gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo. Não foi isso que a gente aprendeu? Muito bem. Mas as mutações, elas podem ser cromossômicas ou mutações gênicas. Vamos dar uma olhadinha então agora, mutações ou aberrações cromossômicas, né? O que é isso? É qualquer alteração no cariótipo. O que é cariótipo? Gente, número ou estrutura do cromossomo. Isso é o cariótipo de um indivíduo, ok? As mutações cromossômicas podem ser numéricas ou podem ser na estrutura, estruturais. As mutações numéricas são alterações no número de cromossomos. E elas são classificadas em euploidias e aneuploidias. Euploidias, alteração em todo o conjunto cromossômico. Um conjunto diploide pode resultar em um número cromossômico menor, que a gente chama haploidia, ou superior, poliploidia. Na haploidia, o indivíduo apresenta apenas um conjunto cromossômico. Ocorre normalmente em fungos, vegetais, nos machos de abelha. Nos animais superiores, entretanto, a haploidia não é normal, né? E o indivíduo dificilmente ele sobrevive, mesmo quando acontece, ok? Poliploidia. Na poliploidia, o indivíduo possui 3 ou mais conjuntos cromossômicos. Ocorre quando os cromossomos se duplicam, mas a célula não se divide. Assim, a fecundação pode resultar em indivíduos triploides, quer dizer, 3N, ou tetraploides, 4N, e assim por diante. Quando, na verdade, nós sabemos que uma célula haploide, a gente chama de célula N, né? E uma célula diploide é uma célula 2N. Só para relembrar. A célula humana, a diploide, ela tem 46 cromossomos. A célula humana haploide, ela tem o quê? Metade dos cromossomos. Quais são as células humanas haploides? São as células germinativas, são o espermatozoide e o óvulo. São as células, os gametas, né? Células sexuais, ok? Só para dar uma relembradinha em vocês aí, ok? Vamos falar agora, dar uma olhada em algumas mutações ou aberrações cromossômicas. Mas antes eu quero falar para vocês de aneuploidia, que eu falei agorinha mesmo. Na aneuploidia, a alteração em um ou mais cromossomos em consequência da não disjunção de determinado cromossomo, né, na não separação, durante o processo de meiose, que nós já estudamos, né, acontece a aneuploidia. Os tipos mais comuns de aneuploidia é a nulissomia, monossomia, trissomia e tetrassomia. Podem ser, gente, autossômicas. O que é isso? Ocorrer nos autossomos, né, que são aqueles cromossomos iguais, ou podem ser sexuais, que acontecem nos cromossomos sexuais. Elas vão causar sérias doenças, né? Que são chamadas de síndromes. Né? O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas associados
formam uma síndrome. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas síndromes bem conhecidas de vocês. A síndrome de Down, por exemplo, ela é uma trissomia do cromossomo 21. Bom, as pessoas afetadas pela síndrome de Down, elas podem apresentar hipotonia muscular, né? Baixa estatura, geralmente são pessoas de baixa estatura. O pescoço da pessoa que tem síndrome de Down é mais curto. A orelha mais baixa, na implantação baixa da orelha. A boca constantemente entreaberta, é uma característica. Olhos oblíquos, né? Mão curta, as mãos são mais curtas, mas são mais largas também, né? A mão do Down geralmente é curta, mas é mais larga. E tem outros sinais, assim, aparentes que podem apresentar a pessoa acometida da síndrome de Down. Gente, a incidência da síndrome de Down é de 1 para cada 800 pessoas. Então é uma incidência que não é tão pequena assim. Vamos falar da síndrome de Klinefelter. Como que acontece a síndrome de Klinefelter? Na verdade, é a não disjunção, novamente, mas dos cromossomos sexuais, né, que podem produzir gameta XX na mulher ou XY no homem. E na fecundação, forma um zigoto XXY. Veja, trissomia, ok? O indivíduo afetado terá cromatina sexual no número das células e apresentará o quê? Um baixo padrão de inteligência, vai apresentar testículos atrofiados, ok? Porque veja, se tem Y, é menino, né? XXY, né? Testículo atrofiado. O corpo vai tender a uma conformação, né, toda feminina. Tipo assim, o homem, né, vai ter características femininas, pode apresentar seios, quadril mais largo, pênis atrofiado, testículo atrofiado, né, uma conformação feminina no corpo. Essa é a síndrome de Klinefelter. Diferentemente da síndrome de Down, gente, que vai afetar tanto meninos quanto meninas, ok? Que também, a síndrome de Down também é essa trissomia, só que no cromossomo 21. Vamos falar agora da síndrome de Turner. Na síndrome de Turner, na verdade, ela é uma monossomia. Não tem um cromossomo a mais, falta um cromossomo, é um cromossomo a menos. Na verdade, é a falta de um cromossomo X. O fenótipo será, na verdade, a ausência da cromatina sexual nas células, ok? Então, o indivíduo vai apresentar baixa estatura, inteligência abaixo da média, ovários atrofiados, alargamento na base do pescoço, né, chamado de pescoço alado, são algumas características da síndrome de Turner. Engenharia genética, gente. A engenharia genética, ela surgiu lá no início da década de 1960, né? Na verdade, década de 50, quando foram desenvolvidas técnicas para manipulação e multiplicação do DNA, no caso em laboratório, né? In vitro, né? Que a gente chama. Foi lá que começou a engenharia genética, ela surgiu nessa época. Aí daí a gente teve um avanço muito grande de lá para cá, até chegarmos no ano de 2000, projeto que a gente chama de Projeto Genoma Humano. Foi, na verdade, o Projeto Genoma Humano, que a gente ouviu muito falar, foi, na verdade, um consórcio, né, entre Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Brasil e outros países, chamado assim Projeto Genoma Humano, que é o PGH, né, Projeto Genoma Humano. Ele concluiu esse projeto o sequenciamento das bases nitrogenadas presentes nos 23 pares de cromossomos humanos. Nós temos 46 cromossomos, ou seja, 23 pares. Atualmente, o PGH pesquisa as ações de cada um dos genes encontrados, chamado o proteoma. Seu estudo poderá sugerir, por exemplo, de onde que veio a humanidade, como ela se originou, de que modo o homem evoluiu, como ele migrou e quando que isso aconteceu. Então, essas respostas que o homem tanto procura, né? A ciência tanto procura. É importante também de falar de engenharia genética, é bom de falar do teste DNA, que faz parte aí do cotidiano, né?
A gente ouve muito falar, determinação de DNA, né, paternidade, né, teste de paternidade. Determinação de DNA é uma espécie de carteira de identidade genética. Extrai-se o DNA de uma amostra de sangue, por exemplo, né, isola-se séries de sequência da base nitrogenada. Cada indivíduo tem séries próprias que não se repetem em outros indivíduos e são herdadas. Então, por exemplo, um bebê recebe metade do padrão de séries do pai e a outra metade de séries da mãe. Por isso, as séries de um bebê serão a soma das séries de sua mãe com a soma das séries do seu pai. E é nesse princípio, gente, que se baseia o teste de paternidade. O verdadeiro pai vai ser o quê? Aquele cujas séries coincidem ao menos com a metade das séries do bebê. Então, a possibilidade aí de acerto geralmente é 99,99999%, ok? Clones e clonagem também é importante na engenharia genética, gente. Os clones, o que são clones? Os clones são cópias genéticas de um ser vivo. A clonagem é um método de produção da cópia genética exata de um novo ser a partir de outro pré-existente, sem a participação dos gametas. Ou seja, não vai ter participação nem de espermatozoide nem de óvulo. Eu vou fazer um outro ser igual àquele, sem óvulo, sem espermatozoide, só a partir da célula daquele ser. As clonagens podem ocorrer também naturalmente, como por exemplo em vírus, as bactérias, quando as bactérias realizam lá a reprodução assexuada, chamada de bipartição, divisão binária ou cisparidade. Na verdade, ela está fazendo cópias dela mesma, né? Mas isso é uma maneira natural. E até na espécie humana, com relação aos gêmeos. Os gêmeos, né, idênticos, né, monozigóticos, eles são, na verdade, o quê? Clones. Um é clone do outro. Gêmeos monozigóticos, né? Univitelinos, não os gêmeos fraternos. Desde 1977 aconteceram experiências importantes aí patrocinadas pela engenharia genética para o nascimento de animais transgênicos, né? O nascimento de clones, né, marcado por transplante de núcleo de célula embrionária e finalmente a produção do primeiro clone que existiu a partir de célula adulta, que foi, todo mundo deve conhecer, a ovelha Dolly, a história da ovelha Dolly, que viveu pouco tempo, mas foi o primeiro clone adulto. As técnicas de clonagem a partir das células adultas podem, no futuro, dentre inúmeras outras coisas, dentre inúmeras outras aplicações, podem desenvolver, gente, órgão para transplantes, novos neurônios para substituir células nervosas doentes ou mortas, já que o tecido as células do tecido nervoso, que são basicamente os neurônios e as células da glia, têm tanta dificuldade para se regenerar ou praticamente não se regeneram, né? Então vai ser muito importante para todo esse avanço na engenharia genética, ok? Também para tecido para implantar a pele, para indivíduos que tiveram queimaduras graves, reconstituir a pele, né? Pessoas que têm problema com medula óssea, né? Pessoas que têm leucemia, né? Justamente através dessa recomposição de medula óssea, que produz as células sanguíneas, e até mesmo na reprodução de animais que estão ameaçados de extinção. Então a clonagem pode ser muito importante, contanto que se respeite os limites da ética científica. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixem seu like, comentem suas dúvidas e não se esqueçam de se inscrever no canal. Um grande beijo para todo mundo.